Olá! Eu sou Juliana Cruz, criadora do Papo de Trabalho, professora de Direito e Processo do Trabalho, advogada trabalhista, e nessa série de vídeos que a gente chama de Maratona Trabalhista, eu vou te ensinar a utilizar Direito e Processo do Trabalho como os seus aliados no exame de ordem e conseguir de 8 a 11 questões apenas na área trabalhista. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade. Se eu tivesse no seu lugar, certamente eu pensaria o mesmo. Mas essa já é a segunda edição da Maratona Trabalhista e na anterior eu tive resultados extraordinários com os nossos alunos que acompanharam a maratona ao longo dos 3 dias. Por exemplo, Flávia, uma das nossas alunas, que tinha uma super dificuldade com direito e processo do trabalho e vivia dizendo que essa área trabalhista não era para ela, conseguiu 8 das 11 questões no exame de ordem, assistindo e acompanhando a nossa maratona. E como foi que ela conseguiu esse resultado extraordinário? Acompanhando a nossa série, acreditando no processo de aprendizagem que a gente utiliza aqui na Maratona Trabalhista. Eu quero muito que você confie nessa metodologia que eu criei, porque os seus resultados podem ser semelhantes ao dela. Como eu disse anteriormente, eu sou professora de Direito, de Processo, de Prática Trabalhista há praticamente 10 anos. E ao longo desse tempo, eu acompanhei o sofrimento e a angústia de muitos dos meus alunos que estavam passando no final da faculdade por esse processo de exame de ordem. Muitos vinham e pediam: Juliana, me ajuda, me dá uma dica, o que é que você acha que vai cair em trabalho? Outros pediam: Juliana, pelo amor de Deus, abre um cursinho de primeira fase, de segunda. E eu tinha muita boa vontade para ajudar os meus alunos, mas na verdade, aquele tempo era incompatível com as minhas atribuições a participação em um cursinho de primeira, de segunda fase da OAB. Entre a graduação, a coordenação de pós-graduação e o escritório de advocacia, não me sobrava tempo para nada. E normalmente esses cursinhos, que têm muitas aulas, são sábados e domingos e de fato não tinha como ajudar mais do que eu fazia, que era atender individualmente quem me procurava. Mas esse ano eu comecei com o Papo de Trabalho. E fazendo as lives, apresentando os vídeos, me veio a sacada de que agora dava sim para compatibilizar a necessidade dos meus alunos de ter esse auxílio, essa orientação, de ajudá-lo com a minha expertise na área trabalhista e a loucura da minha agenda, porque eu tinha como gravar de madrugada, quando não tivesse audiência, ou seja, dentro do horário que era possível. E sendo compatível a minha vontade de ajudar e a vontade dos meus alunos de receber essa orientação, foi que eu criei a Maratona Trabalhista, que, como eu disse, tem nessa semana a sua segunda edição. Eu quero que você aproveite muito essa maratona, que faça os exercícios, que assista às aulas. Eu tenho tanto a maratona quanto o TI que podem te ajudar muito e eu vou falar sobre ele mais adiante ao longo das aulas, mas hoje eu preciso que você acredite no seu resultado. Ainda dá tempo, siga a metodologia, acredite no meu trabalho e eu vou te ajudar a conseguir a tão sonhada carteira da OAB. E sem mais delongas, vamos lá responder as questões, mas antes disso eu queria que você fosse lá no e-mail ou no grupo do Telegram, se você está participando dele, pegasse o PDF que tem as questões que a gente vai começar a resolver agora, baixasse, fizesse a questão,
para que a gente possa saber de onde você está partindo, qual é o seu nível de conhecimento hoje e chegar lá no final da maratona e poder comemorar a vitória e o progresso que você vai fazer ao longo desses dias. Vamos lá? Primeira questão. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Limitada, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. A respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. O enunciado dessa questão, meus amores, já traz a primeira coisa importante para a gente trabalhar ao longo dessa maratona trabalhista, que é a tranquilidade, a atenção e a paciência para ler o enunciado das questões. Se você prestar atenção, esse enunciado entra por uma perna de pinto e sai por uma perna de pato. Como assim? Ele começa a falar do trabalhador, vai falar de jornada de trabalho, diz a hora que entra, a hora que sai, fala do intervalo. E isso não tem absolutamente nada a ver com o que ele quer efetivamente na questão. No final do enunciado é que ele entra com o 13º e diz, a respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. Portanto, meus amores, ler o enunciado é de extrema importância. Cuidado para não começar a ler, achar que a questão é sobre um assunto que você sabe, ficar empolgado, passar logo para as assertivas, porque de repente pode ser que você responda uma coisa que não está exatamente relacionada à ordem, ao mandamento, ao que foi pedido pelo enunciado, pelo examinador. Então, primeira dica, leia 1, 2, 3 vezes o enunciado antes de começar a responder as questões. Eu sei que o tempo é curto, mas você precisa ter cuidado para não cair nessas pegadinhas e prestar atenção no que efetivamente o examinador quer de você. Tá joia? E essa questão versa, portanto, de acordo com o finalzinho do enunciado, sobre 13º salário. E a respeito dele, fazendo uma revisão geral sobre o tema, a gente tem, primeiro, a previsão lá no artigo 7º da Constituição e na Lei 4749 de 65. O 13º ou gratificação natalina deve ser pago ao trabalhador em 2 parcelas. A primeira delas entre fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Portanto, fixa, o 13º salário deve ser pago ao trabalhador em 2 parcelas. A primeira delas entre fevereiro e novembro e a segunda até 20 de dezembro. E por que ela é paga entre fevereiro e novembro? Porque o legislador separou o mês de janeiro para que o empregado, querendo, faça um requerimento ao empregador, pedindo que pague a primeira parcela do 13º por ocasião das suas férias. Então, se o empregado quiser, ele lá no mês de janeiro faz um pedido ao empregador. Senhor empregador, eu gostaria que a primeira parcela do 13º fosse pago quando eu tirar férias. E se o empregado fizer isso, o empregador vai ter que fazer a antecipação do 13º junto com as férias do empregado. Então, janeiro é o mês que o empregado tem para pedir ao empregador que a primeira parcela do 13º seja paga por ocasião das suas férias. Entre fevereiro e novembro deve ser paga a primeira parcela do 13º
e até 20 de dezembro, a segunda parcela. Outra coisa importante diz respeito ao valor das parcelas do 13º. A primeira parcela, ela vai ser paga com base no salário do mês anterior ao pagamento. Enquanto que a segunda parcela, ela é paga com base na remuneração de dezembro. Portanto, a primeira parcela é paga com base no salário anterior ao mês do pagamento. E a segunda parcela, com base na remuneração do mês de dezembro, deduzindo a primeira parcela e os demais encargos, INSS, imposto de renda, o que tiver que ser deduzido. A primeira parcela vem cheia e a segunda com os descontos legais. Tá ok? Vamos lá para resolver a questão? Letra A. Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até 3 vezes, desde que haja concordância do empregado. Opa, tá errado. Isso não tem nada a ver com 13º. Ele tá aqui misturando férias com 13º. As férias, sim, pós-reforma, com anuência do empregado, podem ser divididas em até 3 vezes. Uma das etapas, um dos períodos de férias não pode ser inferior a 14 dias corridos. Os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias consecutivos corridos, cada um deles, não é verdade? Mas 13º não sofreu alteração. Aqui continua 2 parcelas. A primeira entre fevereiro e novembro. A segunda até 20 de dezembro. Letra B. A gratificação natalina deve ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Perfeito! É essa a resposta da nossa questão. Letra C. Atualmente, é possível negociar a supressão do 13º salário em convenção coletiva de trabalho. A gente sabe que a reforma trabalhista estabeleceu uma regra nova para o direito do trabalho, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas o artigo 611-B da CLT estabelece as limitações a essa prevalência do negociado sobre o legislado. E lá está dizendo que sequer o valor nominal do 13º pode ser modificado por norma coletiva. Imagine a supressão. Então, como se trata de um direito também constitucional e como está numa das restrições lá do 611-B, que diz que o valor nominal do 13º não pode ser diminuído, a gente tem como equivocada essa assertiva. Tá joia? Letra D. O empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º juntamente com as férias, desde que a requeira no mês de janeiro. Tá errado, não é março, é janeiro, como a gente viu aqui na explicação. Janeiro é o mês de pedir a antecipação do 13º por ocasião das férias. Entre fevereiro e novembro, primeira parcela. Até 20 de dezembro, segunda parcela. Portanto, nossa primeira questão tem como resposta a letra B de bola. Podemos ir para a segunda questão? Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Essa questão, meus amores, versa sobre um tema que vem sendo repetidamente requerido, incluído
nos exames de ordem, mais precisamente nas questões de trabalho. Teletrabalho já caiu em várias provas e a gente, portanto, vai fazer uma revisão antes de entrar na resolução das questões. Tá joia? Vamos lá. O teletrabalho, ele está regulamentado pelos artigos 75A e seguintes da CLT, que foram incluídos com a Lei 13.467, com a reforma trabalhista. A primeira coisa importante que esses artigos trazem para a gente é que o teletrabalho é aquele que é realizado preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente não é exclusivamente. Preponderantemente é que ele trabalha mais fora das dependências do empregador do que dentro. É que na maioria do tempo ele está fora das dependências do empregador. Agora, o fato dele comparecer à empresa, de vir semanalmente a reuniões, de ter algumas atividades dentro das dependências do empregador, não exclui o fato dele ser um teletrabalhador. Então, o teletrabalho, ele é aquele que é desempenhado preponderantemente fora das dependências do empregador, mas o fato desse empregado ter atividades dentro da organização, no estabelecimento, não exclui o teletrabalho. Outra coisa importante, que esse trabalho que é realizado fora das dependências do empregador seja utilizado, faça a utilização de tecnologia da informação ou para comunicação. É importante a utilização de meios telemáticos de exercício do trabalho para que ele seja considerado teletrabalhador. Então, fora do estabelecimento do empregador, preponderantemente, e utilizando equipamentos, tecnologia para comunicação, para realização do trabalho. Isso é o teletrabalhador. O legislador chama ainda a atenção para o fato de que teletrabalhador não se confunde com trabalhador externo. Então, externa, aquela pessoa que trabalha fora, mas no meio da rua, né? Um vendedor externo, isso não é teletrabalhador. O teletrabalhador é aquele que trabalha em outro local que não o estabelecimento do empregador, com meios, com equipamentos informáticos para comunicação, para realização do trabalho de uma forma em geral. Tá ok? É necessário que no contrato de trabalho do teletrabalhador esteja expressa a condição de realização de teletrabalho. Então, é preciso que esteja expressamente no contrato que ele é um teletrabalhador, e esse contrato de trabalho vai trazer ainda especificadas as atividades que vão ser desempenhadas por esse empregado, tá joia? Então, no teletrabalho, é necessário que no contrato tenha uma cláusula expressa ressaltando que ele é um teletrabalhador. Aqui é uma questão super importante e que vem caindo muito dentro dessas questões do exame de ordem. Prestar atenção. A CLT, ela diz que um trabalhador presencial, ele pode se transformar em teletrabalhador. Não tem nenhum problema. Agora, a CLT exige duas coisas. A anuência do empregado, ou seja, ele tem que concordar com essa mudança. E um aditivo contratual para celebrar, para chancelar essa mudança que foi ajustada. Então, se eu tenho um empregado que trabalha presencialmente nas dependências da empresa e a empresa quer que ele se transforme em teletrabalhador, é preciso, primeiro, que ele concorde com essa mudança e que seja celebrado um aditivo contratual pontuando que ele passa de um trabalhador presencial para a realização do teletrabalho. O inverso também é possível.
ele pode deixar de ser teletrabalhador e passar a ser presencial. Mas esse caminho de volta é diferente. Ele acontece por determinação do empregador e a única exigência é que se dê um tempo mínimo de 15 dias para que se efetive essa modificação do contrato de trabalho. Então, preste atenção, anota aí. Sair de presencial para teletrabalho, anuência mais aditivo contratual. Sair de teletrabalho para presencial, determinação do empregador e espaço mínimo de 15 dias para se efetivar essa modificação. Muito atenção, circula, grifa, coloca um coração nessa parte do teu estudo, porque isso é muito provável de cair no teu exame. Outras coisas importantes com relação ao teletrabalho. Os equipamentos utilizados pelo empregado, computador, mesa, tudo o que for necessário para desenvolver o trabalho contratado, mas as despesas que ele vai ter, energia e demais, internet, o que for necessário, vai ser ajustado, deve ter previsão no contrato de trabalho. E a CLT exclui expressamente a natureza salarial dessas utilidades. Então, o empregador ele pode dar computador, ele pode dar internet, ele pode dar impressora, ele pode dar a mesa, as cadeiras, a iluminação, ele pode fazer uma reforma na casa do trabalhador para viabilizar esse teletrabalho. Todas essas utilidades que são concedidas pelo empregador para a realização do teletrabalho não são incluídas na remuneração, ou seja, não possuem natureza salarial. Cuidado com isso também. Bota aí asterisco, coração, grifa. Esse é outro ponto extremamente importante para a tua prova. Instruções de segurança e saúde são obrigações do empregador, que vai ter que dizer como ele vai trabalhar naquela localidade, né? Proteger contra acidentes de trabalho. E a legislação exige que o empregado assine um termo de responsabilidade, de que vai cumprir aquelas regras, aquelas orientações de trabalho para evitar doença ocupacional e acidentes de trabalho. Tá joia? E por fim, o terceiro ponto, que é mais um para você, botar asterisco, grifar, botar coração, chame atenção, porque também é um ponto bastante exigido. E qual é? Os teletrabalhadores estão, por força do artigo 62 da CLT, excluídos do controle de jornada. Lá o artigo 62, ele traz 3 exceções à regra de que o empregador deve fazer o controle de jornada do empregado. Ele diz que se o empregado for um trabalhador externo e que a sua atividade seja incompatível com o controle de jornada, se for um trabalhador com cargo de confiança, com poder de mando e com pelo menos 40% de gratificação em função, em razão dessa função de confiança. E se for teletrabalhador, esses 3 não estão sujeitos a controle de jornada. Então, é uma exceção importante que você precisa saber, que pode ser cobrada tanto em jornada de trabalho quanto em teletrabalho, de modo que coloque aí atenção para a leitura desse artigo 62, que pode te ajudar a acertar uma questão lá no dia da prova. Tá joia? Vamos então para as assertivas para ver qual é a correta. Letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com o correspondente registro em aditivo contratual. Vamos lá
para a letra B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado. É isso? Não. A CLT expressamente exclui a natureza salarial, portanto, a letra B está errada. Letra C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como extra. Teletrabalhador tem hora extra? Não. Ele está excluído do controle de jornada. Portanto, ele não faz jus a horas extras. Letra D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele? Não. É necessária a anuência. Vê só. Deixa eu voltar aqui para a gente lembrar. De presencial para teletrabalho, precisa da anuência mais o aditivo contratual. De teletrabalho para presencial, aí sim o empregador pode estabelecer sem anuência do empregado, obedecendo o intervalo mínimo de 15 dias. Então, nossa resposta é a letra A. Vamos para a terceira questão. O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20/4/2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. Sobre a desistência da ação pela parte autora, assinale a afirmativa correta. Então, veja só. Houve a reclamação, ela foi ajuizada, teve defesa sem sigilo e após o protocolo da defesa, no dia da audiência, a parte quis fazer um pedido de desistência da ação. Vê só, o protocolo da defesa no processo do trabalho estabiliza a lide. É a partir daí que a gente sabe exatamente o que foi pedido, quais são as contradições, o que é que vai ser necessário provar, qual o ônus da prova, a depender do que foi dito na defesa. Então, o protocolo da contestação, ele tem essa finalidade de estabilizar a lide dentro do processo do trabalho. E é justamente por isso que a Lei 13.467 incluiu na CLT a regra de que, uma vez protocolada a contestação, para que a parte autora peça desistência da ação, é preciso a anuência do empregador. Isso está exatamente no artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Isso é o que diz o artigo que passou a exigir, após o protocolo da defesa, a anuência do empregador, do réu, para que houvesse o pedido de desistência da ação. Visto isso, vamos lá analisar as assertivas. O juiz deverá imediatamente homologar a desistência? Não. A gente viu que a CLT agora exige que haja anuência, porque na questão está muito claro, ó. Ajuizada em 20/4/2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo.
Então, já tinha a defesa nos autos, o juiz não pode homologar a desistência. Letra B. Não é possível desistir da ação após a propositura desta. É possível desistir após a propositura, é possível desistir após a contestação. O que o legislador exige é a anuência do réu, ok? C. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. É exatamente essa a nossa resposta que traz a letra de lei em seu texto. E letra D, o oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da desistência de pedidos ou da demanda. Não, porque, como eu disse, a defesa estabiliza a lide. E, em assim o fazendo, a partir daí, se o autor, se o reclamante quiser pedir desistência, tem que, de fato, obter a anuência da reclamada para que o juiz possa homologar. Ok? Estamos terminando o primeiro dia, a primeira aula da nossa maratona trabalhista. Queria agradecer quem ficou comigo até aqui e fazer um convite. Aqui embaixo do vídeo tem um espaço para você deixar seus comentários. Eu queria muito saber o que você achou da aula de hoje. Queria que você colocasse todas as dúvidas que você tiver, que eu farei o possível para responder todo mundo, todas as perguntas, a analisar todos os comentários que vocês deixassem. É realmente muito importante para mim saber o que vocês estão achando, saber se vocês gostaram. Queria de verdade que você fosse agora lá embaixo e deixasse seu comentário. No mais, queria te convidar para seguir o Papo de Trabalho no Instagram, no Facebook, no YouTube, e que você fosse lá nos e-mails que eu já te enviei e que clicasse para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente fez um esquenta para a maratona. Ao longo da maratona eu ainda estou enviando algumas informações, então vai ser muito legal te ter por lá. Caso você ainda não tenha entrado, dá uma olhadinha nos e-mails que eu te enviei, que tem o link para o nosso grupo no Telegram. Hoje a gente viu como vai funcionar essa maratona trabalhista. A gente resolveu algumas questões sobre direito do trabalho. A gente abordou remuneração e teletrabalho. Sobre processo, a gente entrou em defesa. E no dia de amanhã, na nossa segunda aula da maratona trabalhista, a gente vai resolver mais questões e eu vou te trazer diversas dicas que você não pode perder. Então eu te espero amanhã e não esquece, deixa lá o comentário para mim, para eu saber o que você achou do nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau!